É a primeira vez que eu estou participando, né? E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, Deus já tem falado, né? Através de cada um que teve uma oportunidade, Deus, ele já tem falado, né? É que nem muitos, quando vai orar ou até mesmo antes de pregar, a pessoa fala, Deus agora vai falar através da palavra. Não, Deus já está falando desde o começo do culto, Deus já está falando, né? A gente que não ouve o que Deus está falando, né? Então, eu peço que os irmãos abram vossas Bíblias em Jeremias 18 e eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Jeremias 18 é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe a dirigente desta vigília. Deus abençoe a cada um dos irmãos, missionária Silvana, evangelista Carlinho, que são ali do nosso ministério, cada um dos irmãos que está nessa live para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu vou estar lendo Jeremias 18, primeiro em diante. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus me disse, desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Só até aí em nome do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado por esta palavra. E quando eu estava meditando na palavra do Senhor Jesus, eu vi o Senhor falando com Jeremias. Deus estava falando para Jeremias, Jeremias, desce até a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias, irmão, ele desceu até a casa do oleiro. Jeremias, ele foi na casa do oleiro, porque Jeremias, ele precisava ouvir a voz do Senhor. Então, o Senhor disse, Jeremias, desce até a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias, irmão, ele desceu na casa do oleiro, ele obedeceu a voz do Senhor Jesus Cristo, e ele desceu na casa do oleiro e lá ele ouviu o Senhor falar com ele. No momento que Jeremias ele desce até a casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando sobre aquelas rodas. Ele vê o oleiro trabalhando sobre o barro. E o oleiro, irmão, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, estava fazendo uma grande obra. Jeremias pôde contemplar o oleiro trabalhando sobre aquele vaso. Jeremias pôde contemplar o oleiro trabalhando e moldando aquele vaso, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jeremias, ele obedeceu a Deus. Jeremias, ele obedeceu a voz do seu Senhor. E ele desceu na casa do oleiro. Jeremias, ele obedeceu a voz do Senhor. E ele fez o que Deus pediu para ele fazer. E no momento ao qual o oleiro, irmão, a Bíblia vai dizer que ele estava trabalhando sobre a roda, sobre aquele vaso, o vaso se tornou, aleluia, a quebrar na mão do oleiro. Aquele vaso a qual o oleiro estava preparando, aquele vaso a qual o oleiro estava moldando, aquele vaso a qual o oleiro estava fazendo, veio a se quebrar, a se rachar na mão do oleiro. E a Bíblia vai dizer que o oleiro, olhando para aquele vaso rachado, ele tornou-se a fazer aquele vaso. Ele tornou-se a moldar aquele vaso. E um vaso, aleluia, quando ele se racha na mão do oleiro, aleluia, o oleiro, ele faz todo o processo de novo. Porque um vaso rachado não serve para nada. Um vaso quebrado não serve para nada. E quando o oleiro viu que aquele vaso estava rachado, ele disse, eu preciso tornar a fazer esse vaso. Porque é bem verdade, irmão, que quando um vaso está rachado, se você pôr água dentro dele, ou até mesmo óleo,
aleluia, com o tempo não vai ter mais nada dentro. Por quê? Porque ele está rachado, aleluia. É como um telhado no dia de hoje. Se o seu telhado estiver rachado, ou até mesmo furado, se chover, vai molhar dentro da tua casa. E aquele vaso estava rachado. Se ele colocasse o óleo dentro daquele vaso, automaticamente o vaso, aleluia, ia vazar todo aquele óleo. Então, irmão, ele tornou a fazer aquele vaso. Aleluia, existia um processo para o oleiro ele trabalhar sobre o vaso. O vaso ele precisava ser amassado. Antes de o oleiro começar a fazer o vaso, ele pega o barro, ele mistura com a água, ele faz aquela lama, ele coloca sobre aquelas rodas, aleluia, e o vaso, irmão, ele começa a ser preparado, o vaso, ele começa a ser moldado. E depois do vaso pronto, a gente acha que acaba o processo. O vaso, irmão, ele passa pelo fogo. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Tem vasos que ainda está rachado. Tem vasos que ainda está quebrado. E Deus está dizendo para alguém nessa noite, para minha e para a tua vida, será, aleluia, que não poderei eu fazer de vós como o oleiro, aleluia, estava fazendo com aquele vaso? Porque o vaso se quebrou, o vaso estava rachado. Ele tornou a fazer novamente aquele vaso, ele tornou a amassar aquele barro, ele jogou, aleluia, de novo água naquele barro, naquele vaso, aleluia, para que aquele barro viesse ficar mole de novo, aleluia, para que pudesse passar por um processo. Louvado é o nome do Deus Todo-Poderoso. E Deus está dizendo para mim, para você nessa noite, será que eu e você ainda temos a capacidade de descer na casa do oleiro? Porque lá, meu irmão, Deus, ele vai fazer você ouvir a voz do teu Senhor. Aleluia, não tem como nós ouvir a voz do nosso Deus se nós não descemos no jejum, na oração, na consagração. Deus está dizendo, assim como Jeremias desceu até a casa do oleiro, desça também você na casa do oleiro, porque tem eu grandes coisas para fazer na sua vida, e não tem como um vaso, irmão, aleluia, ser cheio da presença do Senhor, se ele não descer na casa do oleiro. Tem muita gente querendo subir, mas a ordem de Deus para nós é para descer. Louvado é o nome do Senhor. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando eu e você desce, nós estamos dizendo, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é grande. Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não faço, mas o Senhor faz. Então nessa noite a ordem para mim, para você é, desça a casa do oleiro, porque eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida. Orabaia, Sudecandarábia. E o vaso, irmão, tornou a ser moldado. Você já viu um ferramenteiro quando ele vai preparar uma ferramenta? Aleluia. Quando o ferramenteiro ele vai preparar uma enxada, aleluia, ele pega um ferro, aleluia, e quando nós olhamos para aquele ferro, aleluia, quadrado ou redondo, seja lá qual for a forma, nós, no momento que olhamos para aquele ferro, nós não damos nada para ele. É como nos dias de hoje, quando algum catador de papelão passa na rua, aleluia, vê um ferro na frente de uma casa, aleluia, para o dono da casa que jogou fora não tem mais valor, mas para aquele catador de papelão tem valor. E quando nós olhamos um ferramenteiro preparando uma ferramenta no começo do preparo, nós não damos nada para aquele ferro, mas aí ele começa a moldar aquele ferro, ele começa a moldar aquela chapa, assim como o oleiro estava moldando aquele vaso, assim como o oleiro estava tornando,
fazer aquele vaso, o ferramenteiro vai preparando a ferramenta, e ele vai moldando, ele coloca, aleluia, ali na máquina, a máquina vai moldando aquela enxada, aleluia, quando, irmão, aleluia, aquela chapa, aleluia, que nós não damos mais valor, irmão, que nós não dava valor nenhum, quando nós vemos que ela virou uma enxada, aleluia, e nós começa a perceber que ela vai servir para alguma coisa, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, e no preparo da ferramenta, irmão, a chapa, ela é moída, ela é amassada, aleluia, uma marreta pesada, que vai, irmão, aleluia, dar aquelas pancadas naquela chapa, louvado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Que tem crente que precisa ser moldado, aleluia, tem crente que precisa passar pela moinha de Deus. Deus está dizendo nessa noite, assim como o oleiro tornou a fazer aquele vaso, vou eu tornar a fazer você de novo na minha obra. Se for preciso, eu te coloco na moinha, se for preciso, eu faço que nem um ferramenteiro, aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Sabe o que eu entendo, igreja? Porque quando Deus corrige a igreja é porque Ele te ama, aleluia, não adianta, irmão, o Senhor corrigir a igreja ficar de biquinho, não adianta o Senhor corrigir a igreja, e a igreja falar, aleluia, eu vou sair da igreja, porque o pastor está me corrigindo, porque a missionária está chamando a minha atenção. Se ainda existe gente que te corrige, que te chama a atenção, é porque ela te ama, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, é porque Deus ainda tem amor à sua vida, irmão, e quando aquele ferramenteiro começa a preparar a ferramenta, ele maceta aquela chapa, e depois, irmão, aleluia, da ferramenta pronta, a ferramenta passa pelo fogo, ela vai ficar, irmão, aleluia, num fogo de mais de 500 graus, aleluia, aleluia, para ela, irmão, ser usada após sair do fogo, e quando ela sai daquele fogo, aleluia, a história diz, irmão, aleluia, algumas pessoas contam que quando a ferramenta sai do fogo, depois de sair do fogo, ela vai para a água, e depois de sair da água, irmão, aleluia, aí vem o processo, aleluia, mais doloroso, que é o processo quando o ferramenteiro começa a afiar a ferramenta para ela ser preparada para ir para o campo. Louvado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia, tem um vaso que eu estou preparando para ir para o campo. O oleiro está trabalhando sobre o vaso e eu estou trabalhando sobre vós. Louvado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Então nessa noite, igreja, a palavra de Deus para mim, para você estou eu te preparando para ir para o campo. Não tem como você ir para o campo se não orar, não tem como você ir para o campo se não descer, não tem como você ir para o campo se não se consagrar, não tem como você ir para o campo se você não colocar a tua vida no altar. Louvado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Um soldado para ir para a guerra, ele tem que estar preparado. Alamanda, Arábia, Sou. Um soldado para ir para a guerra, ele tem que estar preparado. Será que tem pessoas preparadas nessa noite? Será que Deus enviar você está preparado para ir? Porque, irmãos, existem pessoas que ela diz estar preparada, mas ela não está preparada. Você quer conhecer um crente de verdade? Chama para o jejum e chama para a oração. O crente que corre de oração, irmão, ele não está preparado para ir para a guerra. O crente que no jejum, ele não está preparado para ir para a guerra. Louvado, ele é presa fácil do diabo.
Aleluia, ele é presa fácil do diabo. Então nós temos que estar preparado. Jeremias desceu na casa do oleiro, então desça na casa do oleiro, irmão, porque quem faz é Deus. Eu não faço nada, você não faz nada, nós não podemos nada. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui nesta hora. Louvado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui pregando neste momento. Aleluia, eu só estou aqui por causa da misericórdia do Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas a misericórdia do Senhor, ela é, irmão, a causa de nós não sermos consumidos. Louvado é o nome do Deus Todo-Poderoso. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: desça na casa do oleiro, porque tenho eu algo para falar contigo. Eu quero ter um particular contigo. Então desça na casa do oleiro. Sabe por quê, irmão? Porque é mais fácil hoje em dia a gente contar o nosso problema pro vizinho da esquerda. É mais fácil nós contar o nosso problema pro vizinho da direita do que nós descer na casa do oleiro e se entregar na mão de Deus. É mais fácil nós contar o nosso problema para pessoas que não vai nos edificar em nada, aleluia, do que nós entregarmos os nossos problemas nas mãos de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te dizer algo nessa noite. O irmão que está do seu lado aí ouvindo essa live, aleluia, a única coisa que ele pode fazer é orar por você para que Deus venha te dar vitória. Mas se você não fizer a sua parte e descer na casa do oleiro, orar, jejuar, se consagrar, pôr a vida no altar, nada vai acontecer, irmão, porque tem crente hoje em dia, irmão, que é os crentes 6 horas. Pastora, você ora por mim. Evangelista, você ora por mim. Missionária, você ora por mim. E o crente não ora. É por isso que tem crente que vive na mesma prova, nunca sai da prova, nunca sai da luta, porque não ora, porque não busca. E nós temos que buscar, a igreja. Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. O irmão falou no começo, olha lá o que aconteceu com o Rio de Janeiro. O mundo pensa, irmão, que as coisas vão melhorar. A gente pensa que vai melhorar, irmão. Deus vai guardar o teu povo. Deus vai guardar aquele que vive em santidade. Irmão, quer dizer que eu sou santo? Não, porque nós já acordamos pecando. Mas aquele que todos os dias procura a santificação, Deus vai guardar. Mas tem muitos brincando com a palavra do Senhor. Tem muitos brincando com a palavra de Deus. Não estão dando mais ouvido à voz do Senhor. É como diz lá em Sofonias 2, aleluia. Um povo rebelde que não escuta mais a voz do Senhor teu Deus. Um povo que não escuta mais a voz do seu Senhor. Não ouve mais os seus conselhos. E Deus está dizendo: eu estou voltando para buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Então se prepare, igreja, continua orando, continua descendo, não para com essa live, continua buscando, continua na minha presença, porque eu vou, aleluia, fazer grandes coisas no meio de vós, aleluia. Aquele oleiro tornou a fazer aquele vaso, aleluia, conforme bem ele queria fazer aquele vaso, enquanto o vaso não saiu do jeito que ele queria, ele não terminou de moldar aquele vaso. Enquanto eu e você não estiver na posição, Deus sempre vai apertar, Deus sempre vai colocar na prova, Deus sempre vai colocar na luta. E a luta que Deus coloca, irmão, não é para nos matar. A luta que Deus coloca é para nos edificar e nos fortificar na presença do Senhor. Porque tem crente, irmão, que passa pela luta e já quer desistir. Tem crente que passa pela prova e já quer desistir. Já quer parar, já quer voltar para trás. Então não pare. Já estou encerrando. Não pare. Continua buscando. Continua orando. Continua fazendo a obra. Será que você tem feito a obra como o Senhor quer que você tenha feito a obra? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Louvado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Faça a obra do Senhor Jesus Cristo, não importa o lugar que você está, faça a obra do Senhor. Louvado, Deus está levantando pessoas aqui, irmão, para ir avante, para fazer a obra do Senhor. Deus está capacitando pessoas aqui, irmão, porque tem pessoas do seu lado precisando ouvir a voz do Senhor. Tem pessoas do seu lado precisando ouvir uma palavra. Eu te passo uma pergunta nessa noite, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus, que você falou da palavra de Deus para o seu vizinho hoje? Você falou da palavra de Deus para sua vizinha hoje? Será que você foi lá pelo menos dar um abraço, perguntar se ela está bem, se ele está bem? Louvado é o nome do Deus Todo-Poderoso, porque é isso que precisamos, de pessoas, irmão, que têm compromisso com a obra do Senhor, e muitos não têm mais compromisso com a obra do Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer, irmão, que muitos estão preocupados com o nome, com a fama. Louvado, muitos estão preocupados se o nome vai estar no cartaz, se o nome vai estar no banner, aleluia, se o pastor vai dar oportunidade, se a missionária vai dar oportunidade para pregar, para cantar. Louvado é o nome do Senhor. Venha para o culto não esperando uma oportunidade, venha para o culto para receber a oportunidade que Deus está te dando de agradecer a Ele. Eu aprendi uma coisa, meu irmão, que você vai para o culto não é para pedir. Quando você quer pedir, você entra dentro do teu quarto, fecha a porta e fala com teu Pai em secreto. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai te ouvir no culto. Você vai para agradecer ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito e pelas grandezas que o Senhor tem realizado na sua vida. Então, irmão, para me encerrar, a palavra de Deus está dizendo: desça à casa do oleiro. Não se espante com o que está acontecendo neste mundo. Isso não é nada do que Deus ainda tem para fazer nessa terra. Esses escândalos que estão aí ainda é pouco. Virão muitos e maiores ainda. Eu costumo dizer, irmão, é como alguém muitas das vezes pede oração para mim. Aí a gente muitas das vezes ora crendo que Deus vai curar. A gente ora crendo que Deus vai fazer. E se não for a vontade de Deus curar? Eu oro, Deus cura. Mas eu sempre falo para Deus, Deus, que seja feita a tua vontade. Que seja feito o teu querer, porque o nosso querer, a nossa vontade não é o querer de Deus. Talvez, irmão, aleluia, tem uma pessoa enferma, aleluia, tem uma pessoa acamada, aleluia, não é porque, irmão, a enfermidade pegou aquela pessoa. Muitas das vezes é porque a pessoa é rebelde, não escuta mais a voz do Senhor, não faz o que Deus manda, não fala o que Deus manda, aí tá pagando o preço, aleluia, louvado, não desce mais nas madrugadas, não ora mais, não jejua mais, não busca mais, mas Deus está dizendo para alguém nessa noite: quero eu voltar a ter intimidade contigo. Desça na madrugada, busca a mim na madrugada. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque, irmão, buscar o Senhor, aleluia, no culto é fácil, aleluia. Eu quero ver você adorar Deus no ponto de ônibus, eu quero ver você adorar Deus lá na tua empresa, eu quero ver você adorar Deus lá na sua escola, eu quero ver você adorar Deus lá na faculdade, aleluia, porque, irmão, muitos me conhecem, aleluia, como presbítero Tiago, dentro da congregação aonde eu congrego, na minha casa, onde eu moro, mas e lá no meu trabalho, como eles me conhecem, e lá na escola onde estuda, como eles te conhecem, e lá, irmão, na rua, como eles te conhecem. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Deus está dizendo: volta a ter intimidade comigo, volta a descer na casa do oleiro, porque no tempo certo vou eu dar vitória e vou eu responder às suas orações em nome de Jesus. Então, igreja, continue buscando, não desista não, porque Deus, ele tem grandes coisas ainda para fazer na minha e na sua vida. Amém? Até aqui o Senhor me deu. Eu agradeço a oportunidade de poder estar ministrando a palavra do Senhor nessa live, nessa vigília, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi um prazer estar com os irmãos.
Aleluia, às vezes eu não entro porque eu não tenho tempo, mas Deus vai preparar mais tempo para mim estar entrando mais, participando. E eu agradeço a missionária que fez o convite. E aqui eu encerro. Se eu passar daqui já vai ser carne. Eu agradeço em nome de Jesus.